Bom dia, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula, né? E hoje a gente vai falar do assunto estudo do sinal da função quadrática. Estudar o sinal de uma função, qualquer função, né? É determinar para quais valores de x ela vai ser positiva, negativa, igual a zero. Basicamente, vocês têm que saber que se eu pegar o meu gráfico, ele ficar acima do meu eixo x, eu posso falar que minha função, no gráfico aqui, né? Ela é positiva. Se o meu gráfico ele estiver abaixo, eu vou falar que a minha função é negativa, né? E a parte que o meu gráfico toca no meu eixo x, a minha função é igual a zero. Lembra lá que a gente viu para achar essas raízes aqui, a gente tem que igualar a função a zero? É essa parte aqui onde que o gráfico toca o eixo x. Então, pessoal, agora a gente vai ver todos os casos possíveis, né? Para que dá para fazer o estudo do sinal da função quadrática. Ou seja, aqui no primeiro caso, para o meu delta sendo maior que zero. A gente viu lá nas aulas passadas, né, que quando o delta é maior que zero, eu vou ter duas raízes reais e elas vão ser diferentes. Ou seja, minhas raízes vão estar aqui. Ó. Eu vou ter o meu x1 aqui, que é essa bolinha vermelha, é onde que está tocando o meu eixo x aqui, né? E vou ter o meu x2 aqui. E para a gente fazer o estudo desse gráfico aqui, a gente tem que analisar as partes onde eles são positivas, são negativas e são igual a zero. Vamos lá? Só selecionar a canetinha aqui. Né? Se a gente pegar o intervalo entre essas duas raízes aqui, desenhando aqui, né? A gente pegar o intervalo entre essas duas raízes aqui, a gente vai ver que a gente só vai ter gráfico na parte de baixo do meu eixo x. Ou seja, abaixo do x, minha função só vai assumir valores negativos. E se eu pegar valores maiores que uma das minhas raízes, vou pegar aqui no caso x2, veja que eu vou ter o meu gráfico somente na parte de cima do meu eixo x, que é positivo. E se eu pegar antes da minha raiz aqui x1, eu também vou ter meu gráfico somente na parte positiva, né? Que é acima do eixo x. Agora, transcrevendo isso aqui, o que a gente fez em desenho aqui do lado, né? Eu vou analisar a minha função maior que zero, né? Ela sendo positiva. Quanto que minha função vai ser positiva? Ela vai ser positiva para valores de x, né? Maior que x2 ou x menor que x1. Demonstrando isso aqui de novo, né? Para a minha função ser maior que zero, para ela ser positiva, ela tem que ser... O meu x tem que ser maior que x2, ou seja, meu x tem que ser essa parte amarela, valores maiores que x2, minha raiz, ou x menor que x1. Então, x menor que minha primeira raiz. Se eu pegar valores menores que ela, eu vou ter gráfico somente na parte de cima. Agora, analisando a minha função, esse aqui é o primeiro passo, né? Analisando ela, para o meu f de x igual a zero. Quanto que o meu f de x vai ser igual a zero? Quando a minha parábola aqui, né, ela tocar no meu eixo x. E onde é que ela toca no meu eixo x? Ela toca nesse ponto aqui e toca também nesse ponto, que é minhas raízes. Então, para ela ser igual a zero, os valores de x têm que ser igual. Ela é igual a zero, né, para valores de x.
igual o valor das minhas raízes, né? Igual a x1 ou para x igual a x2. Agora vamos analisar a minha função sendo menor que zero. Ou seja, minha função sendo negativa. Quando que minha função vai ser negativa? Quando eu pegar valores entre essas minhas duas raízes aqui, né? Porque quando eu pegar valores entre x1 e x2, veja que eu vou ter gráfico somente na parte de baixo do eixo x. E valores abaixo do eixo x vão assumir só valores negativos, né? Então, transcrevendo isso aqui para cá, meu f de x, minha função vai ser negativa para x sendo maior que x1, né? E menor que x2. Ou seja, no intervalo entre x1 e x2. Essa parte que eu escrevi aqui, galerinha, é o estudo do sinal da minha função. Ou seja, a gente analisou o gráfico aqui, né? Viu como é que ele vai ficar, onde é que vai ser positivo, onde é que vai ser negativo. E a gente escreveu isso aqui, que é o estudo do sinal. O estudo do sinal. Agora, dentro desse mesmo caso aqui, né, do delta sendo maior que zero, eu posso ter a minha parábola com a concavidade virada para baixo, né? Ou seja, com o meu A sendo menor que zero. Ou seja, o meu A é negativo. Esse A aqui, relembrando mais uma vez, que ele é o termo que acompanha a variável ao quadrado na minha função. Meu A sendo menor que zero, a parábola possui concavidade voltada para baixo, em face de A, assumindo valores negativos, né? E duas raízes reais e distintas. Ou seja, eu vou ter uma raiz aqui, né? x1 aqui, e vou ter a minha outra raiz aqui. Agora, fazendo o estudo do sinal dessa função aqui, se eu quero saber dos valores positivos, eu vou ter que analisar essa parte aqui do meio, né? Que é entre x1 e x2. O que acontece entre x1 e x2? Veja que entre x1 e x2 eu tenho gráfico somente na parte de cima do meu eixo x. Ou seja, a parte de cima só vai assumir valores positivos. E se eu pegar valores maiores que x2, né, que é minha segunda raiz, veja que eu vou ter gráfico somente abaixo do eixo x. Então, eu vou ter minha função negativa aqui. E se eu pegar menor que x1 também, eu vou ter valores para minha função, valores negativos. Estou escrevendo isso aqui de maneira formal, né, que a gente desenhou. Se eu quero valores da minha função positivos, ou seja, se eu quero que meu f de x seja maior que zero, ele só vai acontecer isso aqui para x sendo que maior que x1, né? Ou seja, ele tem que ser maior que x1, vai para cá, e tem que ser menor que x2, ou seja, esse intervalo aqui, ó. Então, x tem que ser maior que x1 e tem que ser menor que x2. Ou seja, esse intervalo que eu peguei aqui, ó.
A gente já analisou para a minha função maior que zero. Agora a gente vai fazer para a nossa função igual a zero, né? Onde que ela é igual a zero no gráfico? Ela vai ser igual a zero para valores de x. Lembrando que para minha função ser igual a zero, no gráfico é onde ela intersecta o meu eixo x. Ou seja, ela passa por esse ponto aqui e por esse ponto aqui. Ou seja, meu x1 e x2. Eu só tenho somente esses dois casos aqui. Então, para minha função assumir valores iguais para ser igual a zero, né? F de x igual a zero. Meu x tem que ser igual a x1 ou x tem que ser igual a x2. Agora vendo o último caso aqui, né? Do estudo do sinal dessa função. Meu f de x menor que zero. Quando que minha função vai ser negativa? Ela vai ser negativa para valores de x, o quê? Veja que eu tenho que pegar valores menores que x1, né? E valores maiores que x2 para ela assumir valores negativos. Então, meu x, esse x mais bonitinho aqui, né? Meu x tem que ser menor que x1 ou meu x tem que ser maior que x2. Ou seja, se meu x for menor que x1, eu vou ter meu gráfico aqui somente na parte de baixo, né? E se meu x for maior que x2, vou ter gráfico também só na parte de baixo. Agora vamos ver o segundo caso aqui. Com o meu delta igual a zero. A gente viu lá em uma de nossas aulas, né, que quando o meu delta for igual a zero, eu vou ter duas raízes, só que essas duas raízes vão ser iguais. Ou seja, eu vou ter aqui, né, o meu x1 igual ao meu x2. Correto? Minha raiz vai ser igual a outra. Agora analisando o meu parâmetro A. Meu A sendo maior que zero. O que acontece? A parábola ela vai possuir uma concavidade voltada para cima, em virtude de A, assumindo valores positivos, né, é uma raiz única e real. Ou seja, como meu delta ele é igual a zero, eu vou ter duas raízes iguais, né? Então ela vai tocar somente um ponto no meu eixo x. Ou seja, o meu x1 vai estar aqui. Ó. Agora fazendo um estudo desse gráfico aqui. Se eu pegar valores maiores que x1, o que vai acontecer? Eu tenho o gráfico aonde? Somente aqui, né? Na minha parte acima do eixo x. E se eu pegar valores menores que x1, o que acontece? Eu vou ter valores positivos também. Só que você lembra que no exemplo passado, quando eu pego o valor em cima da minha raiz, esse aqui é o meu zero da função. Ou seja, ele não é nem positivo e nem negativo. Ele está acima do eixo x. Agora a gente vai transcrever isso aqui de uma maneira formal. Transcrevendo aqui, né? Se pegar meu f de x, eu quero saber quando ele vai ser maior que zero nesse gráfico aqui, né? Meu f de x ele vai ser maior que zero para x pertencentes aos cônodos dos números reais, né? Só que menos o valor da minha raiz. Porque se eu pegar o valor da minha raiz,
eu não tenho parte aqui positiva e nem parte negativa. Ela vai ser o meu zero da função. Ou seja, se eu quiser gráfico positivo, vai ser valores depois da minha raiz e valores antes da minha raiz. Então eu vou ter todos os números reais menos o valor da raiz. Esse menos aqui é que eu estou falando que não vai assumir o valor de x1. Qualquer valor que eu pegar, menos esse valor aqui. Agora, vamos pegar o meu f de x, né? Igual a zero. O que vai ocorrer aqui? Quando que meu f de x vai ser igual a zero? Quando ele assumir o valor da minha raiz, né? Ou seja, quando ele for igual a x1. Ou seja, para o meu f de x ser igual a zero, para acontecer isso aqui, né? Para acontecer, meu x tem que ser igual a x1. Correto? Agora vamos para o nosso segundo gráfico aqui. Quando o meu A for menor que zero, ou seja, o meu A for negativo, o que acontece? A parábola ela possui uma concavidade voltada para baixo, em virtude de A assumir valores negativos, né? E vai ser uma raiz 1, ou seja, ela vai tocar somente um ponto aqui no eixo X. E vamos fazer o estudo do sinal dessa função aqui. Lembrando aqui, né, que eu vou ter minha raiz aqui. Vou ter meu x1 aqui. Quando eu pegar valores maiores que x1, o que acontece? O que acontece com o meu gráfico aqui? Eu vou ter gráfico somente abaixo do eixo X. E se eu pegar valores menores que x1, eu vou ter gráfico somente abaixo do eixo X. E quando o gráfico é abaixo do eixo X, a minha função vai ter valores negativos. Ou seja, essa parte do gráfico aqui ela é negativa. Aí, lembrando mais uma vez, né, que é somente depois do meu x1 e antes do meu x1. Só que o meu x1 não entra no meio, porque quando ele assumir o valor de x1, vai ser o meu zero da função. Ou seja, eu não tenho nem parte aqui acima do eixo x e nem parte abaixo. Fazendo o estudo do sinal aqui de uma maneira formal, vamos escrever aqui. Para o meu f de x ser maior que zero, vamos ver se existe essa possibilidade também, né? Dele ser maior que zero. Para minha função ser maior que zero, eu tinha que ter o meu gráfico na parte positiva aqui, né? Do meu eixo x, ou seja, na parte de cima. Como eu não tenho, ela não vai existir. Então, vou apagar aqui. Agora, vamos fazer o estudo para o meu f de x igual a zero. Quanto que o meu f de x vai ser igual a zero? Meu f de x vai ser igual a zero para valores de x igual a minha raiz, né? Porque meu f de x ele só é igual a zero no ponto que toca o meu eixo x. O único ponto que está tocando no eixo x aqui é o meu x1. Ou seja, para que f de 0 seja igual a zero, seja zero, né? Meu x tem que ser igual a x1. Para f de x assumir valores negativos, só vai assumir para x, assumindo que valores?
Ou seja, ele quer que minha função seja negativa. Minha função vai ser negativa somente para valores maiores que x1 e para valores menores que x1. Por quê? Quando eu pegar valores maiores que x1, meu gráfico vai estar abaixo do eixo x. Ou seja, vai assumir valores negativos. E se eu pegar menor que x1, meu gráfico vai assumir valores negativos também. Ou seja, meu x tem que ser maior que x1 e meu x tem que ser menor que x1 também. Destacando isso aqui. Ou seja, meu x tem que ser maior que a raiz e tem que ser menor que a raiz. Agora vamos para o terceiro caso, que é o meu delta sendo menor que zero. Quando o meu delta ele é menor que zero, a gente viu lá na nossa aula, né, que não vai existir raízes reais. Ou seja, se ele não existe raízes reais, ele não vai tocar o meu eixo x. Ele não vai ter nenhum ponto em comum aqui no meu eixo x. Agora vamos analisar para o meu parâmetro A, né, maior que zero, ou seja, meu A assumindo valores positivos. Lembrando mais uma vez que o meu A aqui ele é o termo que acompanha a variável ao quadrado da minha função. E quando ele for positivo, a parábola ficará acima do eixo x. Que é o que acontece aqui. Ó. Agora vamos fazer a análise desse gráfico. Está vendo aqui ó, que o meu gráfico ele não toca o meu eixo x. Ou seja, ele vai ser somente acima do meu eixo x. Ou seja, todos os valores que eu pegar aqui acima do eixo x, ele vai ser positivo. Agora, transcrevendo essa ideia aqui de uma maneira formal, vamos fazer o estudo do gráfico dessa seguinte forma. A minha função, só ler a canetinha aqui, né? A minha função só vai poder assumir um tipo de valor, né? Ou seja, meu f de x só vai poder assumir valores positivos, né? Para x pertencentes aos números reais. Ou seja, qualquer valor que eu pegar aqui para x, a minha função vai ser positiva. Porque acima do eixo x eu só tenho valores positivos e abaixo eu tenho valores negativos. Se ele está somente acima, eu só vou ter valores positivos. Agora pegando outro exemplo aqui, né? O meu parâmetro menor que zero, ou seja, ele assumindo valores negativos, a parábola ficará abaixo do eixo x, que é o que acontece aqui. Ou seja, como o meu delta ele é menor que zero, eu não tenho nenhuma raiz que vai tocar, não tem nenhuma raiz real, né? Por isso que ele não vai tocar aqui no meu eixo x. E como o meu A é negativo, eu sei que minha parábola fica para baixo, então ela vai ficar somente abaixo do eixo x. Fazendo isso do sinal aqui, eu sei que a minha parábola só vai poder assumir, a minha função, né, só vai poder assumir valores negativos. E isso, para qualquer valor de x que eu pegar, né, pertencente aos números reais. Ou seja, qualquer valor que eu pegar aqui, com essa condição aqui do meu A sendo menor que zero, o gráfico da minha função vai ficar abaixo do eixo x. Aqui eu fiz um exemplo aqui para a gente fazer o estudo do sinal, né? Vamos resolver ele aqui embaixo. Só dar um espacinho aqui. Ou seja, eu tenho meu f de x, que é igual a x ao quadrado menos 4x mais 3.
Aí a gente pode fazer o estudo desse sinal analisando o gráfico. E para a gente ter o gráfico, né, a gente precisa descobrir as raízes. E para a gente descobrir as raízes, a gente vai fazer aquele mesmo passo que a gente fazia lá atrás. A gente vai descobrir. Primeiro a gente vai igualar a nossa função a zero, né? Então, x ao quadrado menos 4x mais 3 é igual a zero. A gente vai identificar nossos coeficientes, né? Meu A é o termo que acompanha a variável ao quadrado, é 1. Meu B é o que acompanha somente o x, que é o menos 4. E o meu C é algum número que fica sozinho, né? Ou seja, o meu 3. Aqui vocês podem resolver ela por soma e produto, ou então utilizando a fórmula de Bhaskara. Como a gente já utilizou bastante fórmula de Bhaskara, né? Vou resolver isso aqui resolvendo por soma e produto. Vocês lembram lá que aquela fórmula que a gente viu da soma, ela é uma raiz. A primeira raiz, né, x1 mais x2. E isso tudo aqui é igual menos meu termo b, que divide o meu termo a. E o produto é a multiplicação das duas raízes, né? x1 vezes x2, que é igual ao meu termo c dividido pelo meu termo a. Substituindo aqui, né? A gente tem o termo b e o termo a. A gente tem esse menos aqui da fórmula. Então, menos, que multiplica o valor de b, que é menos 4. Menos 4, né? Dividido pelo valor de a, que é 1. Ou seja, menos vezes menos é mais. Então, vai ficar 4. Dividido por 1, que é igual a 4. Então, a gente sabe que a soma das duas raízes, ou seja, se eu pegar uma raiz e somar ela mais a outra, o resultado tem que ser 4. Agora vamos analisar aqui o produto. Substituindo aqui, né, eu tenho o meu valor C, que é 3. E tenho o meu valor de A, né, que é 1. 3 dividido por 1 é igual a 3. Ou seja, se eu pegar minha raiz e multiplicar vezes a minha outra raiz, ela tem que me resultar em um valor igual a 3. Se a gente pensar aqui, qual número multiplicado, se eu pegar uma raiz multiplicado pela outra, que tem que dar igual a 3. Então eu preciso de dois números, né? Eu preciso de x1 e x2. De cabeça, a gente já pode pensar assim que um número multiplicado por outro que vai ser igual a 3 pode ser 1 vezes 3, né? Então, seja, vai ser 1 e 3. Só que para a gente saber que esses dois números aqui são raízes da minha função, ele tem que satisfazer o produto e a soma ao mesmo tempo. Vamos confirmar para ver se é o 1 e o 3 mesmo. Por hipótese, a gente acredita que seja. Agora vamos fazer o teste. Se eu pegar o 1 aqui, transcrever aqui embaixo, aqui ao lado, eu tenho que x1 mais x2 tem que ser igual a 4. E o produto, que é x1 vezes x2, tem que ser igual a 3. Vamos ver se esses dois números satisfazem essas duas continhas aqui. Ó. Vamos supor que x1 é igual a 1 e x2 é igual a 3. Então, 1 mais 3 é igual a 4. Então, a gente viu que satisfez a soma, né? Agora, vamos ver com o produto. A gente falou que x1 era 1, vezes o valor de x2, que era 3. 1 vezes 3 é igual a 3. Então, a gente viu que satisfez o produto também. Então, eu sei que 1 e 3 são raízes da minha função. Ou seja, x1 é igual a 1, x2
é igual a 3. Correto? Ou então vocês podem, se estiver tiver achado essa conta aqui um pouquinho complicado, né? Vocês podem resolver por Bhaskara, vocês vão encontrar as mesmas raízes. Só resolvi por soma e produto, porque as outras questões a gente trabalhou mais com Bhaskara. Agora eu quis trabalhar com soma e produto aqui para vocês verem que é uma alternativa para poder descobrir as raízes. Agora fazendo um estudo do gráfico dessa função. Eu preciso aqui do meu eixo x. Meu eixo x. Eu descobri que minhas raízes é 1 e 3, né? Então vou marcar aqui no meu gráfico aqui. Eu vou ter uma raiz aqui, vai ser 1. E vou ter outra raiz, que vai ser 3, né? Agora eu tenho que analisar o meu termo a. O meu a aqui na função, ele é 1, ou seja, meu a ele é positivo. Quando o meu a é positivo, eu sei que a minha concavidade ela vai ser para cima, né? Concavidade da minha parábola. Então eu sei que ela vai ser dessa seguinte forma, ó. Ela passa aqui na raiz, decresce e vem subindo, passando pela outra raiz. Ou seja, minha concavidade voltada para cima. Agora vamos fazer o estudo do gráfico aqui. O que acontece se eu pegar o intervalo das minhas raízes aqui? Ou seja, se eu pegar os valores entre 1 e 3. Qual valores que minha função vai assumir aqui nesse intervalo? Veja que quando eu pego esse intervalo, eu tenho gráfico somente abaixo do eixo x. Ou seja, quando eu tenho valores abaixo do eixo x, eu tenho valores... Só escolher a canetinha aqui. Eu tenho valores negativos, né? E se eu pegar valores maior que minha raiz, do que o 3, eu vou ter gráfico somente na parte de cima. Então, eu vou ter valores positivos aqui. E se eu pegar valores menores que minha outra raiz, né, ou seja, menos 1, o que vai acontecer? Eu vou ter meu gráfico somente na parte de cima do meu eixo x, ou seja, quando está na parte de cima, eu tenho valores positivos sobre minha função, né? Então, minha função só vai admitir valores negativos no intervalo aqui de 1 a 3, e para valores positivos ela tem que ser menor que 1, porque qualquer valor que eu pegar aqui, ela vai atingir aqui em cima do eixo x, né? E se eu pegar maior que 3, também vai atingir aqui em cima do meu eixo x, que são valores positivos. Agora, escrevendo isso aqui, né, formalmente, sempre que vocês for fazer o estudo do gráfico, vocês têm que fazer essa parte escrita aqui que eu estou fazendo sempre. Então, vamos analisar para o meu f de x, né, para a minha função maior que zero. Para a minha função ser maior que zero, o que tem que acontecer com os valores de x? Ela só vai ser maior que zero, ou seja, positiva para x, sendo o quê? Maior que 3, né? E menor que 1. Porque eu só tenho o gráfico na parte positiva, acima do eixo x, aqui maior que 3, e aqui menor que 1. Ou seja, meu x, só apagar aqui, dar mais um espacinho. Ou seja, meu x ele tem que ser maior que 3. Maior que 3, né? E menor que 1. A gente fez para a nossa função
maior que zero. Agora a gente vai analisar a função, né? Meu f de x sendo igual a zero. Ou seja, onde que o gráfico toca o eixo x. Que ele toca aqui nesse ponto, né? No 3. E toca aqui em 1. Ou seja, para minha função ser igual a zero, o meu x tem que assumir valores igual a 3, igual a 1. Então, para valores de x igual a 1 ou x igual a 3. Agora analisando nossa função sendo menor que zero, ou seja, negativo. Quanto minha função vai ser negativa? Ela vai ser negativa para valores de x, né? Sendo o quê? Maiores que 1 e menores que 3. Porque esse intervalo aqui só vai ter gráfico na parte de baixo do meu eixo x. Ou seja, x tem que ser maior que 1 e x tem que ser menor que menos 3. Ok?